tenho fome. Olá pessoal, tudo bom? Vamos dando sequência então à nossa conversa sobre o livro do Gênesis. Estamos aí no capítulo 3, né? Você pode ir lendo aí na sua Bíblia. Vamos ver primeiro esse trecho aí do versículo 8 até o versículo 13. Né? Depois então de cair na tentação, depois de comer do fruto da árvore proibida, agora Deus vem então ao encontro do homem. E nós temos aí várias perguntas, né, que Deus faz nesse encontro, nessa conversa que tem com Adão e Eva. Ela, claro, sabia já a resposta, mas ele queria o quê? Ele queria que eles dissessem, que eles assumissem o que fizeram de errado, né? Deus sabia onde eles estavam, sabia o que tinham feito, mas Deus queria que o homem e a mulher tomassem a consciência do seu erro, do seu pecado. Então Deus começa induzindo a conversa, né? Adão, onde você está? Deus sabia, mas ele queria que Adão percebesse agora onde é que ele estava, né? Aonde o pecado o colocou, a situação na qual o pecado colocou ele e a sua esposa. Primeira lição que a gente pode tirar em relação à misericórdia de Deus, né? Deus veio falar com Adão e Eva, mesmo eles agora já estando em pecados, né, sendo culpados, desobedientes, já pecadores. Os dois agora já não são mais o mesmo casal que Deus havia criado antes. Agora eles já estão manchados pelo pecado. Mesmo assim, Deus veio para falar com eles. Né? A gente já percebe então aí a misericórdia de Deus, né, para com o pecador já desde o começo da humanidade. O segundo ponto interessante é as perguntas que Deus vai fazer. Através dessas perguntas, Deus quer levar o homem a ter consciência do que aconteceu. Nós não podemos de maneira alguma, nesse sentido, dizer, não, o homem e a mulher foram expulsos do paraíso porque Deus obrigou. Não. Livre consciência ou o livre arbítrio. O homem e a mulher cometeram um erro, por isso foram expulsos do paraíso. E Deus quer que o ser humano, que o homem e a mulher tenham consciência disso. Então, Deus vai induzindo essas respostas através de Adão e Eva pelas perguntas que ele vai fazendo, para levar eles a ter consciência. Né? Deus chega e vai perguntando, onde é que vocês estão? Aí Adão e Eva vão dizer, olha, estamos escondidos, né? Ficamos com vergonha porque estamos nus. E Deus continua a perguntar, como é que agora você sabe que está nu? Ele vai responder, Deus vai induzindo. Adão diz, olha, eu agora tenho conhecimento, né, do bem e do mal. E Deus vai perguntando, como é que agora tens conhecimento do bem e do mal? Aí Adão confessa, eu comi da árvore que você disse que não poderia comer. Deus vai fazendo os dois se conscientizarem. E isso mostra, né, também, cada vez mais, o amor que Deus tem. E como Ele nos conhece, como Ele conhece o ser humano. Deus muitas vezes quer nos levar a termos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos atos, e tendo essa consciência para que a gente possa se arrepender, para voltar a ter essa amizade com Deus. As pessoas às vezes erram quando pensam ou imaginam a Deus como um Deus cruel, como um Deus tirano. Quem fala assim ou quem pensa assim de Deus é porque na verdade não conhece, né? Não experimentou desse amor e dessa misericórdia que Deus tem com o ser humano já desde a criação, desde os primeiros, né? Desde Adão e Eva, quando se tornaram pecador. Bom, uma outra consequência então que a gente tira como lição que o pecado nos trouxe, além da vergonha, da culpa, do medo, querendo fugir de Deus, depois é o ato de não aceitar a responsabilidade. Quando Deus vai perguntar a Adão se ele tinha comido da árvore, qual é a resposta de Adão? Adão, primeiramente, não assume a responsabilidade pelo seu ato. Né? A resposta de Adão foi na intenção de quê? De colocar a culpa na mulher e também em Deus. Aí ele vai dizer, quem me deu a fruta para comer foi a mulher. A mulher que tu me deste, né? Como quem diz, olha, eu estava aqui, estava quietinho, estava na boa no paraíso, no meu canto, você me trouxe a mulher, tá aí, né? A culpa é dela e a culpa é tua que desse a mulher para mim. Então, a atitude de Adão, a gente percebe que, infelizmente, é a nossa atitude ainda hoje, né? Qual é a nossa atitude, muitas vezes, diante do erro, se não querer passar essa culpa adiante, né?
difícil do ser humano até hoje ainda aceitar, assumir a responsabilidade por aquilo que fez de errado. Adão ainda meio que se vitimiza, né? Diz, olha, o Senhor está dizendo que a culpa é minha, né? E quem é que me deu essa mulher? Agora a culpa é minha? Não, a culpa é da mulher, a culpa é sua que deu a mulher para mim. Então, ninguém quer assumir a responsabilidade pelos seus erros. Tem que achar sempre um culpado. A mulher também age da mesma forma, né? A mulher, a Eva, ela vai fazer a mesma coisa. Quando Deus pergunta para ela, né, por que ela deu o fruto para o homem, ela vai dizer, a serpente me enganou, né, e eu acabei comendo. Quer dizer, a culpa sempre sobra para alguém. Nesse caso aqui, né, entre Adão e Eva, a culpa, quando não é de Deus, né, que Adão botou, a culpa é do diabo, né? Então os dois acabam, a gente percebe essa intenção, né, de passar a responsabilidade ou passar a culpa para o outro, né? Já não assume, já não quer assumir essa culpa, ou assumir os seus atos, as suas responsabilidades. A culpa nunca é nossa, né? Ninguém queria assumir a responsabilidade pelos seus atos. E continua sendo assim, infelizmente, até hoje, né? Nós sempre procuramos ou encontramos desculpas ou responsáveis pelos erros que nós cometemos. A partir do versículo 14, então, vem o castigo ou as consequências do pecado. Primeiro, em relação à serpente. Na verdade, é que o castigo não é só para a serpente, é também para quem está por trás da serpente. Quando Deus vai dizer, ó, agora vais rastejar, né, sobre a terra, vai ser pisada, né, colocarei uma inimizade entre ti e o ser humano. Inclusive aqui é interessante que existe, né, uma teoria por parte de alguns estudiosos que dizem que antes desse castigo, talvez a serpente teria pernas e andasse. Daí até aí faz sentido quando Deus diz, ó, agora vais rastejar sobre a terra. Se era, ninguém sabe, né? Mas o que a gente sabe, isso é apenas uma teoria, o que a gente sabe até agora é que nós, né, os seres humanos, não nos damos muito bem com as serpentes, com as cobras, né? Isso não existe muita amizade entre o ser humano e a cobra até hoje, não. Mas o ponto principal aqui, talvez, é que a gente percebe que se perdeu por causa do pecado a amizade ou a harmonia que existia, o bom relacionamento entre o homem e a criação. Com tudo aquilo que Deus teria criado para servir ao homem, né? Agora a criação ela se revolta contra o ser humano, ou seja, o mal agora já está atingindo também a criação. Nesse caso, o diabo faz justamente isso, né? Por isso é que ele é o divisor, ele é o separador, né? Vai separando. Primeiro, foi ao colher e comer o fruto, né? Ele trouxe o quê? Ele trouxe a separação entre o próprio ser humano, entre eles, Adão e Eva, já que tem que se vestir, né? O relacionamento já não é mais o mesmo, o pecado agora separa o homem do seu semelhante. Depois, né, o que a serpente faz? Ela foi separar o homem de Deus. A atitude deles, logo de imediato, quando veem Deus, é o que? É se esconder de Deus, fugir de Deus, né? Desobedecer a Deus. Então, primeiro a separação causa essa separação entre o próximo, entre o semelhante, depois causa a separação entre nós e Deus, e por último o pecado também agora vai fazer a separação do ser humano com a criação. O pecado vai destruindo, ele vai separando, afastando, criando inimizade. O pecado ele vai destruir tudo aquilo que Deus tinha criado, tudo aquilo que Deus tinha feito e que era harmonioso. Estava tudo em ordem, O pecado agora traz o quê? Traz a desordem. E até a criação, né, se revolta contra o homem. E aí a gente encontra então a resposta, né, para toda essa situação que muitas vezes a gente vive. Catástrofes, tragédias, né, os perigos naturais, as intempéries da natureza. O pecado ela agora atinge o cosmos todos, né, afeta tudo e trouxe tudo isso ao mundo que Deus havia criado. E vem também agora, né, o castigo que é dado para cada um desses que encabeçou aí o pecado. Né? Primeiro, o castigo para quem estava por trás da serpente, no caso Satanás. Né? Um dia virá alguém que vai pisar, que vai esmagar na cabeça da serpente. E aqui nós já temos um anúncio, né, um pré-anúncio do que serão
do que é a promessa de Deus para a vinda de um Salvador, um dia virá. Então nós temos aqui já esse anúncio, podemos dizer, da salvação, que vai seguir pela encarnação, a morte de cruz e a ressurreição de Jesus Cristo, onde ele será o novo Adão, condenando então lá no final do tempo, no juízo final, condenando então Satanás, e os seus anjos à destruição. Depois, além do castigo para a serpente e Satanás, vem um castigo que Deus dá, dirige a mulher. Está lá no capítulo 3, versículo 16, na qual Deus diz que a partir de agora a mulher dará à luz, com sofrimentos. E de fato, mesmo que hoje a mulher faça a cesárea, ela ainda tem sofrimento. Parto normal é a mesma coisa. O processo de gravidez ele não se tornou mais algo natural, no sentido de ser sem dores. O parto, o processo de gravidez, muitas vezes é um período difícil, cheio de problemas para as mulheres. Muitas delas, inclusive, chegam a perder a vida ao dar à luz. O que era para ser normal, o que era para ser natural, sem dores, agora se torna para a mulher algo cercado de dor e muitas vezes de sofrimento. E depois a mulher também, um outro castigo, ela passa a ser governada pelo homem. Agora o homem é que vai mandar, vamos dizer assim. Parece que antes havia uma comunhão, como fala ali no Gênesis, que os dois caminhavam juntos pelo paraíso. Havia essa harmonia entre os dois. Não haveria submissão, mas ali uma igualdade, até o próprio fato da mulher ser tirada da costela do lado de Adão já mostrava isso, essa harmonia, essa igualdade entre os dois. E agora, com a entrada do pecado, vem esse castigo. Depois que entra o pecado no mundo, o homem se torna áspero para com a mulher, se torna machista, se torna violento, se torna dominador, autoritário. Isso é um castigo, teu marido agora vai ter que te dominar. Bom, e o castigo de Adão? Está lá no capítulo 3, do versículo 17 a 19, onde fala que agora a terra será amaldiçoada. E está aí, isso é bem atual, na verdade. Terremotos, tempestades, pestes, epidemias, vírus, tsunamis, pragas, fome, enfim, todos esses tipos de males, todos esses males que faz com que o nosso planeta às vezes seja tão duro, tão áspero com o ser humano. E isso tudo é resultado da entrada do pecado na criação de Deus. Tudo aquilo que Deus colocou em ordem, o ser humano, com o pecado, trouxe o quê? Trouxe a desordem, trouxe a desarmonia. E o outro castigo para o homem é em relação ao trabalho. Agora o homem vai ter que cavar a terra, que não vai produzir só os frutos, mas que também vai produzir espinhos, E vai ter que suar, vai ter que ralar para ganhar o seu pão de cada dia. De fato, o trabalho para muitos, para nós se tornou um fardo, algo pesado. É rotina, é patrão, é insegurança no trabalho, é estresse, muitas vezes é briga, desentendimento, exploração, a questão de ter que trabalhar cada vez mais para se conseguir um bom salário, a ameaça muitas vezes da falta de emprego, do desemprego, você não sabe se vai ter o que comer, se vai conseguir trabalho, se não vai. Então a gente tenta superar isso com o quê? Com muita fé, com muita oração, que a gente consegue amenizar esse fardo. Não que a gente muitas vezes não tenha prazer com o nosso trabalho, sim, devemos ter, mas todos não era para ser assim, seria diferente. A terra produziria, o homem colheria, plantaria, haveria essa harmonia, enfim, seria tudo mais prazeroso, seria tudo diferente. O último castigo, então, dado ao homem é em relação à morte. Viverás na terra até que voltes para a terra de onde fomos formados, porque és pó e ao pó retornarás. Ou seja, a morte entra então como castigo por causa do pecado. O homem desobedeceu a ordem de Deus. Quando você comer, você vai morrer. Então agora, por causa disso, o pó volta à terra. O nosso corpo, que é constituído de elementos da terra, volta à terra, e o nosso espírito, que recebemos de Deus, este volta a Deus, porque veio de Deus. Portanto, a razão da morte é o pecado, ou consequências do pecado.
Então, às vezes, a gente vê as pessoas, né, nos velórios, nas celebrações de Ezequiel, a gente muitas vezes gritando, se perguntando, né, por quê, né, por quê, eu não entendo, por que da morte. Daí a resposta é essa, né, tudo passou a ter um número de dias contados, né, tudo passou a ter uma vida limitada, desde o homem até todo ser vivente, como as plantas e os animais, né, nada agora a partir do pecado será para sempre. A gente percebe, né, gente, como o pecado é coisa séria e todas as consequências, né, que ele trouxe para nós e para toda a humanidade. Então, por isso, né, a necessidade de um Salvador, né, para reverter todo esse quadro, toda essa situação de morte, de pecado,